E aí, pessoal do Dev Raiz, beleza? Hoje o papo é reto, Laravel Octane em produção. A gente vai mergulhar fundo, e quando eu digo fundo, é pra valer. Vamos ver como configurar, quais decisões de arquitetura tomar e o mais importante, como extrair até a última gota de performance sem sacrificar a estabilidade da aplicação. Bora lá? Mas antes de sair digitando o comando no terminal, peraí. A pergunta que um time sênior de verdade tem que se fazer é: a nossa aplicação, ela tá mesmo pronta para o Octane? Porque, sério, não é só sobre instalar um pacote novo. É uma mudança fundamental na forma como o PHP executa o nosso código. Vamos entender o que isso quer dizer na prática, no dia a dia. Olha só nosso plano de ataque, bem pragmático, como a gente gosta. Primeiro a gente vai alinhar a mentalidade e entender essa virada de chave que o Octane exige. Depois, partimos para um checklist que, olha, é inegociável antes de subir para a produção. Aí sim, a gente entra nas decisões de arquitetura, servidor, workers, depois a gente encara a realidade da operação do dia a dia e, para fechar, vamos montar um playbook para nunca parar de otimizar. Beleza, vamos começar pelo mais importante de tudo, a mudança de mentalidade. Essa é a chave para ter sucesso com o Octane. Se esse conceito aqui ficar claro, todo o resto vai simplesmente se encaixar. Então, qual é a grande sacada? Esquece o modelo tradicional do PHP FPM, sabe? Aquele onde tudo morre e renasce a cada request. Com o Octane, a sua aplicação fica viva na memória o tempo todo. É por isso que ele é absurdamente rápido. Mas, e sempre tem um mas, esse poder todo vem com uma responsabilidade enorme. A gente precisa ter uma disciplina, assim, rigorosa para não vazar estado ou memória entre uma requisição e outra. Certo. Agora que a gente entendeu a teoria, vamos para a prática. Antes de sequer pensar em rodar um Octane Start, a gente precisa passar por um checklist. E olha, isso aqui não é sugestão não, são itens não negociáveis, são os pré-requisitos para sua aplicação sobreviver nesse novo mundo. Pular qualquer um desses passos é literalmente implorar por dor de cabeça em produção. E o legal desse checklist é que cada item aqui resolve uma dor clássica de quem usa o Octane. Pensa comigo. Isolar o estado. Isso evita que o dado de um usuário vaze para o outro. Um desastre. Externalizar cache e sessão. Nunca jamais use file session aqui. Tem que ser heads, main cached. Separar workers de fila? Sim, deixa o Octane fazer o que ele faz de melhor, que é servir request HTTP e bota a fila para rodar em processo separado. É um verdadeiro guia de sobrevivência para produção. Beleza, com a casa arrumada e o checklist na mão, agora a gente pode falar das grandes decisões de arquitetura. É aqui que a gente escolhe as ferramentas e dimensiona a infra. E são duas escolhas, pessoal, que vão impactar diretamente a performance e a estabilidade de tudo. E a primeira grande decisão, a eterna dúvida: Swole ou Roadrunner? Não tem resposta fácil aqui, tá? A decisão é um trade-off clássico que todo arquiteto conhece. De um lado, performance bruta de I/O, do outro, simplicidade operacional. Então, vamos lá de forma bem direta. O seu gargalo é I/O, a sua aplicação faz um monte de chamadas para APIs externas, para o banco de dados. Se a resposta for sim, o modelo de corrutinas do Swole provavelmente vai te entregar uma performance superior. Agora, se a sua prioridade é ter um deploy mais simples, mais previsível, mais pé no chão, especialmente se você roda em containers, aí o binário único do Roadrunner é uma escolha extremamente segura e robusta. Ok, servidor escolhido. E a quantidade de workers? Qual a receita de bolo para começar? A regra de ouro, o ponto de partida, é simples. Um worker para cada vCPU disponível. Isso é um começo seguro que evita que você comece com um processador sofrendo com excesso de troca de contexto. Mas atenção, essa regra de um worker por vCPU é só o ponto de partida. A otimização de verdade, a engenharia de performance, ela vem com dados. Olha essa tabela, isso aqui é ouro. Ela te mostra como ler os sintomas da sua aplicação e agir. Por exemplo, sua CPU está lá tranquila, abaixo de 40%, mas o tempo de resposta P95 está alto. Diagnóstico? Subutilização de recursos. Ação? Aumenta o número de workers. É assim que a gente sai do eu acho que e entra no os dados mostram que. Muito bem, agora vamos para a realidade nua e crua do dia a dia. Como é que a gente mantém uma aplicação Octane saudável em produção? É aqui que a disciplina operacional, a rotina, faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Gerenciamento de memória, isso aqui é crítico, pessoal. Um vazamento de memória em Octane é um problema que cresce silenciosamente até derrubar tudo. Por isso, a nossa defesa tem que ter 3 camadas. Primeiro, a gente mede o uso de memória de um worker saudável.
Segundo, a gente configura um limite de requisições, tipo, a cada 5.000 requests, o worker reinicia para limpar qualquer sujeirinha. E terceiro, um limite rígido de memória, um basta, que força a reciclagem se o consumo explodir. E na hora do deploy? Em produção, gente, não existe deploy que derruba a aplicação. Isso é amadorismo. O objetivo é sempre zero downtime. E para isso a gente usa um supervisor de processos, como Supervisor ou Assistant, para fazer o que a gente chama de reload gracioso. A coreografia é essa. Novos workers sobem com código novo, os antigos param de aceitar requisições novas, mas eles terminam as que já estão processando. Só depois que a última requisição do worker antigo acaba, ele é finalizado. Lindo, né? E para fechar, um ponto crucial. O trabalho não termina depois do deploy. Otimização não é um projeto com data para acabar. É um ciclo, um processo contínuo de medir, ajustar e repetir. É um playbook que a gente roda sempre. E esse playbook é exatamente isso, um guia prático para o dia a dia. Vamos pegar o primeiro sintoma, um clássico. Você olha o gráfico de memória, o RSS, e vê ele crescendo de forma linear, sem parar. Diagnóstico na hora, vazamento de memória. Qual a ação? Primeiro, a gente estanca o sangramento. Aumenta a frequência de reciclagem dos workers para mitigar o impacto, e enquanto isso, o time vai para o código investigar a causa raiz do problema. Para a gente ir finalizando, vamos resumir os erros mais comuns, as armadilhas que a gente precisa evitar a todo custo. Se vocês não cometerem esses erros, sério, 90% dos problemas de instabilidade com o Octane simplesmente desaparecem. E percebam que todos eles, sem exceção, nascem do mesmo erro fundamental. Esquecer que o processo da nossa aplicação agora é persistente, que ele tem um ciclo de vida longo. Então, no fim do dia, a gente vê que rodar Octane com sucesso em produção tem muito menos a ver com decorar flags de configuração e muito mais a ver com disciplina. Disciplina com o estado, com memória, com a operação. O que a gente viu aqui é que com essa mentalidade, o Octane deixa de ser uma caixa preta e se torna uma ferramenta, nossa, absurdamente poderosa para levar as aplicações Laravel para outro patamar de performance. Agora, a bola está com vocês. Com tudo isso em mente, qual parte da sua aplicação vai ser a primeira a receber essa nova disciplina?